Olá pessoal, bom dia para o nono ano. Gente, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iniciamos a terceira unidade. Pessoal, quero lembrar vocês que nós já começamos a trabalhar o assunto que nós vamos continuar hoje, porque nós iniciamos o capítulo 6, ainda na segunda unidade, embora eu não coloquei este capítulo na prova, porque nós apenas iniciamos. Nós continuamos ele na aula de hoje. E nós vamos trabalhar esse capítulo 6, que é o assunto começado para vocês, que eu já iniciei falando sobre a Era Vargas. Eu acho que alguns de vocês, eu creio que muitos de vocês devem lembrar que eu já trabalhei no início da Era Vargas. E nós vimos que em 1930 termina no Brasil a chamada República Velha, porque a República Velha ela foi da proclamação da República, lá em 15 de novembro de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas, através de um golpe, ele chega ao poder, que eu já falei para vocês na última aula. E ele vai instituir alguns pontos, porque ele vai trabalhar um governo populista. Vargas vai trabalhar, ele vai trazer a criação de algumas leis, como 13º salário, o descanso semanal remunerado, o salário mínimo, as férias. Então, tudo isso o governo de Getúlio Vargas, gente. Pois bem, na aula de hoje nós vamos continuar ainda trabalhando sobre Vargas, só que nesse primeiro momento, Vargas governando o Brasil de 1934 até 1937, que nós chamamos a frente política do governo Vargas. Surgiram nesse momento da história do governo de Vargas dois grupos políticos. O primeiro deles, a chamada Ação Integralista Brasileira, é a A e B, Ação Integralista Brasileira, que era fascista, ou seja, ultradireita, e tinha a Aliança Nacional Libertadora, ANL, formada por comunistas. Eles tinham como líder Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele chegou a comandar a terceira revolta tenentista e depois ele filiou-se ao Partido Comunista do Brasil e ele liderou a chamada Intentona Comunista. Pois bem, gente, a ação integralista brasileira, ela era, como falei para vocês, já uma outra frente política e era ultradireita, ela se aproximava muito das concepções, das ideias fascistas. Eles tinham uma saudação chamada Anuê, que era do Tupi. Anuê significava você é meu irmão. Eles foram liderados por Plínio Salgado, ficaram conhecidos como os Camisas Verde e eram de extrema direita, como falei para vocês. Esse período de 1934 a 1937, e quando chega 1937, Vargas tinha a consciência que ele tinha esses dois grupos políticos. Tanto a AIB quanto a ANL eram contra o governo de Vargas, não apoiavam o governo de Vargas. E Vargas, ele tinha consciência que ele não podia ser reeleito, porque naquela época, entendam, não poderia haver reeleição. A Constituição, ela garantia que não poderia haver reeleição. E Vargas, ele não aceitava a impossibilidade de não ser reeleito. Então, ele buscou tramar como permanecer no poder, já que a Constituição não permitia. Então, ele criou o chamado Plano Cohen. Esse plano tratava de uma suposta tentativa de golpe de instalação de um governo proletário e de um governo comunista. Então, isso para Vargas não era interessante? Não interessava Vargas? Pois bem, então ele traz essa ideia, esse plano dele, dizendo que o Brasil poderia ser governado por proletários, lembrando que o proletário era o trabalhador assalariado, que o Brasil poderia ser governado por comunistas, e isso mobilizou a população. Claro, ele teve apoio, os militares, por exemplo, e também a chamada a e B, que era a Ação Nacional Integralista, não é? Não concordava, ou seja, a Ação Integralista Brasileira, que era de ultradireita, não aceitava essa ideia de um comunismo no Brasil. Então, tanto os militares quanto os integralistas, eles eram anticomunistas.
Então eles resolvem apoiar Vargas para que isso não pudesse acontecer. Só que daí Vargas é apoiado, ele recebe todo o apoio, ele fecha o Congresso Nacional, ele acaba, de uma certa forma, traindo todo mundo que o apoiou, porque essa ideia dos comunistas no Brasil comandando nunca aconteceu, foi mais uma estratégia de Vargas permanecer no poder. Vargas fechou o Congresso Nacional e, quando ele fechou o Congresso Nacional, tornou-se o poder absoluto, digamos assim. Claro que não é uma figura de reinado, de forma nenhuma, mas é um poder absoluto, porque ele agora mandava e desmandava. Ele fechou o Congresso Nacional, então ele era a grande força, porque o Executivo era quem mandava totalmente, e com o fechamento do Congresso Nacional, o Executivo passou a mandar totalmente no nosso país. Pois bem, então Vargas, em novembro de 1937, ele instalou no Brasil o chamado Estado Novo. Então, o Estado Novo era mais uma vez Vargas no poder, só que no Estado Novo, Vargas vai governar agora com poder de uma certa forma ditatorial, tá certo? Aí ele vai governar de 1934 até 1945, tá ok? Gente, eu vou fazer um outro vídeo que eu ainda continuo explicando para vocês, tá bom? Só um momento.